Fala aí, gente. Bora lá? Boa noite. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Passando aqui hoje, falar uma história muito conhecida. E eu espero que Deus toque seu coração através dessa palavra. Emoção versus fé. Foi o tema que eu coloquei aí nessa live. E eu gostaria de compartilhar com você baseado em qual texto? Gênesis capítulo 37, que fala sobre a história de José. Possivelmente você já ouviu falar em algum momento. Pode ser o irmão Rodrigo, Deus abençoe, viu? Possivelmente em algum momento você já viu alguém falar: essa pessoa é assim porque ela já se decepcionou muito. Possivelmente você já viu esse tipo de argumento. Alguém dizendo: não, ele é assim porque foi frustrado, porque foi decepcionado nessa área. É comum a gente ouvir pessoas falarem isso, né? Certo que o que eu queria que a gente raciocinasse nessa noite hoje é que as pressões externas, as pressões que vêm do lado de fora, elas não podem mudar a essência que há dentro de nós. Aquilo que vem de fora não pode ter o poder de mudar a nossa essência. Então, a gente ouve muito falar: não, a pessoa era tão boa, ela mudou porque ela decepcionou nessa área. Não, a essência não pode ser mudada. Talvez a gente use isso como uma muleta, um lugar para encostar e justificar as nossas fraquezas. E por que eu escolhi Gênesis capítulo 37? Porque nós vamos ver a história de José, e José é uma referência nesse assunto, porque José não mudou por causa das pressões, por causa dos ambientes em que ele estava, porque a sua essência não era uma essência de revidar, não era uma essência de confrontar, era uma essência de se colocar como servo. Ele sabia o que ele queria, o propósito de Deus para a vida dele. E às vezes muitas coisas na nossa vida a gente perde porque a gente quer mudar conforme as circunstâncias, as situações. A gente diz: não, eu sofri muito nessa área, então esse negócio não é para mim. A gente vê muita gente mudando por causa das circunstâncias. E José, ele é uma referência porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E no processo da vida, a gente tem que aprender a lidar com a rejeição. Não existe ninguém que é aceito por todo mundo. Sempre vai ter alguém que rejeita. Sempre vai ter alguém que não acredita em você, no seu chamado, naquilo que você faz. Sempre vai ter uma rejeição. Então a rejeição, ela faz parte da vida. Certo que a questão que eu quero abordar nessa noite é como você reage quando você é rejeitado. Como a gente reage diante da rejeição. Porque José, ele reagiu de uma forma que nos ensina muito. Ele não muda. Ele não mudou por causa da rejeição. Se você ler aqui, você vai ver que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ou seja, quem estava próximo. E geralmente quem está muito próximo, por que não acredita muito no nosso potencial? Porque sabe das nossas falhas. Sabe como nós somos no dia a dia, nos bastidores, quando ninguém nos vê, né? Quando a gente está fora dos holofotes. Então conhece as nossas fraquezas e às vezes não acredita. E José teve um sonho, e esse sonho era maravilhoso. Deus ia colocar ele para governar, ia colocar ele, levantar ele como líder. Mas ele foi rejeitado pelos irmãos. E aqui é onde eu quero falar nessa noite, porque a rejeição faz parte do processo. Porém, a forma que nós reagimos à rejeição é que vai dizer aonde nós vamos chegar. Porque José foi rejeitado, mas ele não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha para ele. Ele foi rejeitado, mas isso não mudou a sua essência, não mudou o seu caráter, o que havia de bom, o que havia dentro daquele jovem, daquele homem. Ele não mudou por causa da rejeição. Então, às vezes a gente usa o argumento: não, eu mudei porque as pessoas já me fizeram muito mal.
Então, a maldade das pessoas não pode ter o poder de tornar uma pessoa má também. Você está entendendo isso? Eu queria que você entendesse que essa pressão externa, as pressões externas não podem mudar a sua essência. José não foi mudado por causa da rejeição. E nós vamos ver que, observe que ele vai mudar de ambiente. Quando os irmãos dele rejeitam ele vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar vai tentar ali tirar o foco dele, tentar mudar, se relacionar com ele. Porém, o lugar mudou, mas a essência de José permaneceu a mesma. O lugar muda, mas a essência não mudou. Ele permaneceu o mesmo. E nós, em alguns momentos da nossa vida, existem determinados lugares que a gente frequenta que, às vezes, até para não ser pressionado, a gente quer mudar a nossa forma de ser. Mas eu aprendo com José que a sua essência não pode ser mudada. A essência não pode ser mudada, porque a mulher de Potifar tentou, fazer com que aquele homem se desviasse das suas convicções, mas ele permaneceu fiel. Ou seja, a essência dele não foi mudada. Então as pressões externas, elas não podem ter o poder de mudar quem Deus levantou você para ser. Então guarde o seu coração, guarde o seu coração. Não deixe que a maldade dos outros te torne uma pessoa má, mas faça com que a sua bondade torne as pessoas más em pessoas boas. Tá bom? Então, que a sua bondade torne as pessoas más em pessoas boas. Você está entendendo isso? Porque nós vamos ver que através do caráter de José, todos os ambientes que ele esteve foi transformado. Porque ele tinha uma coisa chamada essência. E através dessa essência, dessa coisa boa que há dentro de você, desse desejo de fazer o bem que há dentro de você, ambientes serão transformados. Vidas serão transformadas através da bondade que há dentro de você. Eu vou repetir. A essência de José não mudou. O seu caráter fez com que, a sua bondade fez com que as pessoas más se tornassem boas. Ou pelo menos aprendesse o que é ser bom. Então, que nós possamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Será que as pressões externas estão fazendo a gente mudar quem nós somos? As nossas convicções? Os nossos desejos de vencer? Que Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar, que nenhum mal prevaleça diante da sua vida. Agora,